Olá pessoal, tudo bem? Cumprimento todo mundo. Depois de um tempo aí, não é, afastado aqui das gravações, estou retornando para gravar aulas tanto para o sétimo quanto para o nono, tá? Esse material aqui é de predicação verbal, tá, tá bem? Serve para ambos os níveis, tá certo? Sobretudo para o sétimo, que é o nível que está usando isso de modo mais imediato, tá? Então, assim, a primeira gravação é sobre predicação verbal, tá? Então, eu vou fazer uma grande revisão aqui com relação ao que a gente já estudou até agora, tá certo? Então, vamos aqui ao vídeo. Ao vídeo não, ao slide, né? Então, a predicação verbal é o que nós vamos estudar, fazendo uma revisão aqui quanto à frase, tá? O que é frase? Frase é aquele enunciado com sentido completo, certo? Então, a gente tem um conceito aqui que eu escrevi, mas na verdade é outra forma de dizer a mesma coisa que eu já falei, tá? Então, é a palavra, o grupo de palavras que formam um enunciado de sentido completo. Aí eu pus aqui à direita alguns exemplos de frase, tá? Então, a primeira frase, atenção, a segunda, saia daqui, a terceira, a prova estava acessível. Qual a diferença entre elas, basicamente? É que na primeira, nós temos apenas um nome, tá? Então, a primeira frase, atenção, é composta apenas por nome. Então, quando nós temos apenas nome constituindo a frase, a gente tem a frase do tipo nominal. Certo? Nas demais, na segunda, saia daqui e a prova estava acessível, nós temos a presença de verbo. Portanto, nós temos frases verbais, tá? Então, retomando o que foi dito há pouco, frase nominal é aquela que não é constituída por verbos, é constituída apenas por nomes, tá certo? A frase verbal é aquela que possui verbos. Outra coisa sim, daqui a pouco eu falo, vamos lá. Oração. O que é a oração? A oração ela é a parte da estrutura toda, tá certo? Então, inclusive, por ela ser considerado a parte de todo o enunciado, ou uma parte, ou as orações são partes do enunciado, certo? A gente pode até considerar a oração sendo sinônimo de verbo, tá? Inclusive, para eu contar quantas orações eu tenho em todo o enunciado, basta que eu conte a quantidade de verbos. Por exemplo, eu digo, eu vi, eu vim, vi e venci, certo? Esse enunciado é constituído de 3 verbos. Logo, nós temos quantas orações? 3 orações, tá? Então, a oração é a unidade sintática formada em torno do verbo. Tá? Pode ser considerado sinônimo de verbo, como eu já disse. Vamos ler o quadro à direita. Há na oração dois termos que mantêm uma relação essencial, o sujeito e o predicado. Conforme eu disse, isso aqui é uma grande revisão do que já foi ensinado até agora, né? Então vamos lá relembrar o que é o sujeito. O sujeito é aquele termo da oração sobre o qual se informa alguma coisa, tá certo? E o predicado é aquilo que se informa sobre esse sujeito. Por exemplo, eu digo, João João joga a bola. Joga a bola é aquilo que o João, aquilo que se informa a respeito do sujeito João, tá? João é quem pratica a ação, certo? De jogar a bola. E jogar bola é aquilo que se informa a respeito do sujeito, tá certo? Ah, tá. Assim, com essa explicação, eu já falei sobre o sujeito e o predicado, tá? Sujeito, lembrando aqui
Para aqueles que não recordam, nós temos basicamente o sujeito simples, o sujeito composto. Vamos lá, passando alguém aqui na rua, tirou um pouco a minha concentração. Então a gente tem o sujeito simples, que é aquele formado apenas por um núcleo. Nós temos o sujeito composto, certo? Que é aquele formado por mais de um núcleo. E nós temos... Perdão, pessoal, realmente bateram e me tirou a concentração. Vou voltar aqui. Nós temos o sujeito determinado, o sujeito indeterminado e o grupo de orações sem sujeito. Dentro do grupo dos sujeitos determinados, nós temos os simples, que são aqueles formados por um núcleo, os sujeitos compostos, formados por mais de um núcleo, e os sujeitos implícitos, tá? Que são aqueles que não estão claros no enunciado, mas eles podem ser deduzidos a partir do contexto, tá? Quanto ao sujeito indeterminado, é aquele tipo de sujeito que não está identificado na frase porque realmente eu não sei quem praticou a ação ou porque eu não quero determinar. Então eu digo, pegaram o meu lápis. Alguém pegou, alguém praticou a ação de pegar o lápis, mas eu não sei ou eu não posso determinar quem foi, tá? Então, como é que se forma o sujeito indeterminado? Ele é formado ou na terceira pessoa do plural, certo? Conjugando-se o verbo na terceira pessoa do plural, por exemplo, pegaram o meu lápis, ou também com o verbo na terceira pessoa do singular mais um índice de indeterminação se, certo? Que mais? E nós temos também as orações sem sujeito, que são aquelas orações realmente que não possuem sujeito, são apenas constituídas de predicado, né? Então são basicamente formadas essas orações a partir de verbos impessoais ou que fazem referência a fenômeno da natureza, ou ainda, por exemplo, o verbo haver e o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, tá? Então isso aí, eu estou falando bastante rápido porque isso é uma revisão, né? Então, se vocês voltarem à videoaula que eu falo propriamente sobre sujeito, lá eu apresento até as imagens, exemplos e tal, tá certo? Vamos dar prosseguimento aqui. Eu já falei, não é? Ainda no quadro aqui à direita, na ausência de sujeito, tem-se somente o predicado, eu já acabei de falar sobre isso. Já falei sobre isso também, que para nós identificarmos a quantidade de orações, nós apenas devemos contar a quantidade de verbos. Se o enunciado for composto por apenas um verbo, ele é considerado período simples, certo? Se ele possuir mais de um núcleo, certo? Ele é considerado período composto. É isso? 3 verbos, 3 orações. Vamos lá, um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações. Deixa eu voltar um pouco aqui, pessoal. Um verbo, uma oração. Eu posso tanto chamar esse período de período simples quanto oração absoluta. Por que oração absoluta? Porque ela é única, ela é absoluta, só existe ela dentro daquele enunciado, tá? Quando eu tiver 2 verbos, eu também terei 2 orações e, por consequência, eu chamarei esse período de composto. 3 verbos, também 3 orações, também denominado período composto e assim por diante, né? Uma coisa importante aqui é sobre a locução verbal. Eu também já falei sobre a locução verbal, mas vou recapitular aqui, recordar. A locução verbal é aquela estrutura em que há a reunião, a junção de duas ou mais palavras que têm um sentido de uma única. No caso da locução verbal, isso é a locução, né? No caso da locução verbal, é a reunião de 2 ou mais verbos que têm um sentido de um único verbo. Portanto, quando eu tiver locução verbal,
eu devo contar como apenas um verbo. Dois verbos têm sentido de um. Logo, eu conto apenas como um verbo também, tá? Então é considerado também oração absoluta, certo? Vamos lá. O que é o período? O período, conforme eu já expliquei, é toda a estrutura. A oração é o fragmento, são os fragmentos, certo? Se eu tenho um verbo, tenho uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. A soma do primeiro, do segundo e do terceiro forma o período, certo? Quando eu tiver um único verbo, eu terei período simples. Quando eu tiver mais de um verbo, terei período composto, certo? Vamos aqui ao slide. Período é a unidade sintática formada em torno de um ou mais verbos. Conforme eu disse, quando eu tiver um único verbo, terei um período simples. Quando eu tiver mais de um verbo, terei período composto. E aí, cabe lembrar que quando eu tiver esse período, aliás, composto, ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Na coordenação, eu terei orações independentes umas das outras. Nas orações subordinadas, no período composto por subordinação, eu terei orações dependentes de uma principal, tá? Então eu terei subordinação, ou seja, uma relação de dependência entre orações, tá? Vamos lá, prosseguindo. Termos essenciais da oração. Nós temos o sujeito e o predicado, né? Mas aí vamos falar sobre o sujeito. Nós temos quais tipos de sujeito? Eu já falei para vocês, né? Nós temos os determinados, indeterminados e as orações sem sujeito. Mas aí, de modo bem sucinto, eu pus aqui simples, composto, não é? Só que aí nós ainda temos o implícito no caso dos sujeitos determinados. Nós temos também o bloco de sujeitos indeterminados e o bloco de orações sem sujeito ou de sujeito inexistente, que é a mesma coisa, tá? Quanto ao predicado, que é aquilo que se informa sobre o sujeito, nós temos o tipo de predicado nominal, o predicado de tipo verbal e o predicado de tipo verbo nominal. O que é o predicado verbal? É aquele que se organiza em torno do núcleo verbal, que tem verbo, certo? Verbo, claro, eu vou explicar isso mais adiante, mas perdão, eu não sei se eu li o nominal ou verbal, vou voltar um pouco aqui, tá? Vocês sabem que eu tô ainda me recuperando, não tô muito bem, tô inclusive com um pouco de dor na cabeça, em função do estado de gripe, e aí acaba que às vezes as ideias se confundem. Eu vou voltar um pouco sobre o predicado. Nós temos o predicado tipo nominal, verbal e verbo nominal. Isso que eu falei, né? Então, o predicado de tipo verbal é aquele que se organiza em torno de um verbo de ação, tá certo? Por quê? Por que eu dei ênfase ao verbo de ação? Vou escrever para vocês aqui o seguinte para quem não lembra, tá? Pegar a caneta aqui e vou escrever aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Verbos. Grosso modo, tá? Grosseiramente a gente pode dizer que há os verbos de ação, também chamados de verbos de processo, certo? Perdão. De processo ou verbos nocionais, tá? Então, nós temos, repetindo, os verbos de ação. Espera aí, um minuto.
Nós temos os verbos de ação, nós temos os verbos de ação, verbo de processo ou verbos nocionais são sinônimos, tá? Então, o que é o verbo de ação? Perdão. Verbo de ação é aquele verbo que faz referência a movimento, certo? A ação de estudar, a ação de correr, a ação de partir, certo? Esses verbos de ação são também chamados de verbo de processo ou verbos nocionais. Por outro lado, nós temos os verbos de estado, também chamados de ligação ou também chamados verbos relacionais. Então, se os verbos de ação, de processo ou nocionais fazem referência a movimento, os verbos de estado, de ligação ou relacionais, que são sinônimos, fazem referência a eles fazem referência a estados, certo? A função deles, dos verbos de ligação, é estabelecer um elo entre o sujeito e o complemento, uma característica desse sujeito. Por exemplo, eu digo assim, fulano é alto. Vejam que alto é uma característica do fulano, certo? E esse fulano aqui é o quê? É o nosso sujeito, certo? Este verbo aqui está apenas fazendo a ligação, servindo de ponte entre o sujeito e uma característica desse sujeito. Por isso ele é chamado de verbo de ligação. Este sujeito está sendo referido a uma característica dele. Essa característica vai receber um nome muito especial, que é o quê? Predicativo do sujeito. Predicativo, pessoal, é qualidade, característica, tá certo? Então, alto é uma característica, uma qualidade do fulano, certo? Então, alto é chamado predicativo do sujeito, tá? Que normalmente se abrevia PS, tá certo? Então, basicamente, era isso que eu queria falar aqui sobre os verbos, né? Verbo de ação e verbo de estado, certo? Agora vamos voltar à nossa apresentação aqui. Então, eu falava para vocês sobre os tipos de predicado, né? Que nós temos o predicado nominal, o predicado verbal e o verbo nominal. O predicado verbal se organiza, gira em torno de um verbo de ação. O predicado nominal gira em torno de um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, tá certo? E o verbo nominal é a junção. Metade é constituído eu retiro do predicado verbal e a outra metade eu retiro do predicado nominal e junto. Ou seja, vai reunir tudo isso e vai gerar o predicado de tipo verbo nominal, tá? Que é constituído pela seguinte estrutura. Uma parte é verbo de ação ou processo e a outra parte é predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Não se preocupe, pessoal, eu tô indo bem rapidamente aqui porque é uma revisão, não é? Então, as informações que eu estou trabalhando aqui já foram trabalhadas anteriormente ou ainda vão ser mais detidamente trabalhadas em futuro próximo. Nós temos aqui o predicativo, sobre o qual eu já falei, que é uma característica, não é? Essa característica, pessoal, tanto pode ser do sujeito quanto do objeto, tá? Vamos ver um exemplo daqui a pouco aqui no slide. Vamos lá. Termos. Nós temos,
os termos essenciais, que eu já falei, que é o sujeito predicado, nós temos os termos integrantes e nós temos os termos acessórios, que são aqueles que podem ser retirados do enunciado, de modo que não vão causar nenhum prejuízo para a compreensão, para a informação, né? Para estrutura, certo? Para a mensagem que se quer transmitir a partir daquele enunciado, tá? Então, termos integrantes, vamos ver aqui. Os termos integrantes, nós temos os complementos nominais, certo? Nós temos os complementos verbais, que são o objeto direto e o objeto indireto, e nós temos o agente da passiva, tá? Mais adiante eu vou falar sobre o complemento nominal, para quem não lembra, fazendo uma oposição, um paralelo entre complemento nominal e adjunto adnominal, tá certo? Em breve eu vou fazer isso numa aula ainda ao longo do final de semana aqui. E o que é o agente da passiva, para quem não sabe ou para quem não lembra? O agente da passiva é aquele termo da oração que pratica a ação verbal na voz passiva analítica, tá certo? Então, eu também tenho de gravar uma aula sobre vozes verbais, para aqueles alunos que não sabem, não aprenderam, e para ajudar aqueles também que já aprenderam, mas não lembram. Então, a agente da passiva nós vamos ver lá quando nós estivermos estudando as vozes verbais, né? Mas já adiantei aqui o que é, para aqueles que não sabem. E os termos acessórios são 4. Nós temos os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, os apostos e os vocativos, tá? O aposto é aquele... Vamos lá, primeiro o adjunto adnominal é aquele termo acessório que é relacionado ao nome, entenda-se substantivo, adjetivo ou advérbio. Adjunto adverbial é aquele termo que se refere à circunstância, por exemplo, circunstância de tempo, de modo, de lugar. Por exemplo, fulano está... fulano caminha vagarosamente, quer dizer, é o modo como ele caminha, certo? Fulano chegou à noite, circunstância de tempo. Fulano virá amanhã, circunstância de tempo. Fulano está em casa, circunstância de lugar, certo? Fulano chegou com o amigo, circunstância de companhia, tá certo? Sobre o aposto, o que é o aposto? O aposto é um termo explicativo, tá? Vou gravar uma aula também sobre os 4 tipos básicos aí de aposto que nós temos, resumitivo, recapitulativo, enfim, em breve a gente vai dar uma atenção aí ao aposto. Mas basicamente é aquele termo explicativo, tá? Por exemplo, eu digo assim, fulano, que é muito estudioso, sobressai-se na turma. Quer dizer, esse que é estudioso é um termo explicativo, certo? O vocativo. Não se preocupem que eu vou fazer uma aula, tá? Gravar uma aula a respeito do aposto, dos 4 tipos de aposto que temos. O vocativo é aquele termo sobre o qual... O vocativo é aquele termo sobre o qual eu faço uma espécie de chamado. Por exemplo, eu digo, professor, venha cá, me tira uma dúvida. Professor, lembrando que a marca do vocativo é a vírgula. Então, se ele vier no início da oração, no início do enunciado, o que eu devo fazer? Professor, vírgula, venha cá. Agora eu posso pegar o vocativo e transportar para o final do enunciado. Eu posso dizer, venha cá, vírgula, professor. Ou eu posso dizer assim, venha cá, eu posso transportar o vocativo para o meio do enunciado, tá? Eu posso dizer, professor, não, eu posso dizer, venha cá, vírgula,
professor, vírgula, quando puder, certo? Então, o vocativo está no meio do enunciado. Se ele está no meio, ele vai estar entre duas vírgulas, tá? Vamos prosseguir, que já está se prolongando por demais a aula. Já temos quase meia hora. Tá certo? Predicação verbal, tá? Isso é o que a galerinha aí do 7º ano está finalizando comigo, né? Mas, conforme eu disse, serve por demais, inclusive, para o 9º ano também. Então, predicação verbal trata do modo como os verbos formam o predicado, se exigem ou não preposição, tá? Então, os verbos aqui nós temos 5 possibilidades de organização verbal, tá certo? Nós temos os verbos transitivos diretos, que são aqueles verbos que transitivos, ou seja, que registram em que há a presença de informações transitando para além do verbo. Só que entre essa informação e o verbo não há preposição. Então, esse verbo é transitivo direto. Nós temos também os verbos transitivos indiretos, tá? Em que há trânsito de informação, mas de modo indireto, ou seja, há preposição como barreira entre o verbo e o seu complemento, tá? Eu vou abrir uma aba aqui para dar alguns exemplos, apresentar alguns exemplos, né? Vamos lá. Vamos lá. Quando eu digo assim, fulano estuda. Quando eu digo fulano estuda, eu não transmito toda a mensagem que eu quero ao meu interlocutor. É tanto que ele vai perguntar, estuda o quê? Aí eu vou dizer, estudo português. Quando eu pergunto o quê, isso indica para o meu interlocutor que a informação não está toda com o verbo, ela está passeando, ela está transitando por aí, certo? E qual é essa informação? É a palavra português. Quando eu tenho informações transitando para além do verbo, esse verbo vai ser transitivo. Agora eu devo observar o seguinte, entre o verbo e o seu complemento, existe preposição? Existe alguma barreira? Aqui, não. Se não há preposição, este verbo é transitivo direto e este termo aqui, perdão, é um objeto direto, tá certo? Agora, fulano gosta. Fulano gosta. Você vai me perguntar, gosta do quê? Eu vou dizer gosta de português. Entre o verbo, primeiramente, primeira pergunta, não é inicialmente aqui, a primeira pergunta. Gosta é transitivo ou é intransitivo? Ele é verbo transitivo. Por quê? Porque ele não é suficiente para que eu me comunique com o meu interlocutor. Ou seja, a informação está por aí transitando para que a mensagem seja completa. Então, se ela está transitando, eu devo localizá-la. Ela está bem aqui. Fulano gosta de português. Então, esse aqui é o nosso objeto ou complemento. Agora, o que eu devo observar? Entre o verbo e o complemento existe uma preposição. Então, o trânsito é indireto. Por quê? Para que o verbo chegue ao seu complemento, ele tem que ultrapassar a barreira que é a preposição, tá? Para ele ultrapassar, ele deve contornar, ou seja, ele deve fazer um caminho indireto até o complemento dele, tá? Então, este objeto é indireto e este verbo é transitivo indireto. Já que eu falei do verbo transitivo direto, do verbo transitivo indireto, eu vou aproveitar e falar logo do verbo intransitivo. Quando eu digo assim, fulano
partiu. Eu me comuniquei com o meu interlocutor. Porém, alguém pode perguntar, professor, mas eu poderia dizer que fulano partiu de manhã. Não é um complemento? Não. Isto não é um complemento verbal. Isto é uma circunstância, conforme eu falei ainda há pouco. Circunstância do que, pessoal? De tempo. Se é uma circunstância de tempo, é um adjunto adverbial, né? De tempo. Se tem valor adverbial, ele faz parte daquele grupo que nós vimos ainda há pouco, denominado termos acessórios da oração. Ou seja, ele pode simplesmente sumir daqui, que não vai fazer falta para o entendimento da frase, tá? Tá ok? Então, se ele pode ser retirado sem prejuízo do entendimento da frase, este verbo não precisa de complemento para que ele seja compreendido. Então, ele é um verbo intransitivo. Tá certo? Lembrei ainda, eu não falei aqui sobre a possibilidade do verbo transitivo direto e indireto. Quando é que eu vou ter o verbo VTDI? Quando eu tiver casos como o que eu vou citar aqui agora. Fulano escreveu. Quando eu digo fulano escreveu, vocês podem me perguntar, escreveu? Primeira pergunta, o quê? Eu vou dizer, olha, ele escreveu uma carta. Ainda assim, vocês não entenderão a mensagem. Fulano escreveu carta. Uma carta. Mas ele escreveu uma carta a quem? Ou para quem? Ao professor. A quem? Ou para quem? Ao professor. Observem que eu terei dois complementos. O primeiro e o segundo complemento. Eu devo fazer aquela análise que eu já ensinei a vocês. Primeiramente, quem escreve, escreve alguma coisa, uma carta. Entre o verbo e o seu complemento 1, que é carta, existe preposição? Não existe. Uma é artigo. Se ele é artigo, ele não é preposição. Então, este verbo transitivo, o primeiro complemento dele é direto. Então, nós temos um verbo transitivo direto. Se nós temos dois complementos, nós teremos nós teremos também um verbo que será de tipo bitransitivo, tá? Então, nós teremos um objeto direto. Vamos analisar agora o segundo objeto ou segundo complemento. Quem escreve, escreve alguma coisa, que é a carta, para alguém, professor. Eu devo analisar entre o verbo e o seu complemento. Existe preposição? Sim, existe. Ao é igual à preposição a mais o artigo o. Se eu tenho uma preposição aqui, este segundo complemento vai ser indireto, tá? Bem, eu estou tentando ir bem rapidamente aqui, porque isso já é assunto ministrado, tá? Eu quero apenas fazer uma revisão com vocês, tá certo? Deixe-me voltar aqui para a nossa apresentação. Estamos ainda com bastante slides aqui. Vamos lá, predicação verbal. Eu falei dos verbos transitivos, verbos intransitivos. Agora eu vou falar dos verbos de ligação. Na verdade, eu já falei dos verbos de ligação, né? Que são os verbos que servem de elos, tá? Para o sujeito e o seu complemento, só a característica, tá? Ou complemento, né? Ou característica. Verbos transitivos diretos. Eu vou apenas ler aqui porque eu já falei para vocês a respeito. Verbos transitivos diretos exigem complemento sem preposição obrigatória. O complemento é chamado de objeto direto. Perguntas que precisam ser feitas para identificarmos o objeto direto. Quem, o quê?
quem ou o que. Tá? Vamos ao outro slide. Verbos transitivos indiretos exigem complemento com preposição obrigatória e o complemento é chamado de objeto indireto, tá? Pode aparecer sob a forma de oração, mas aí eu já vou falar mais adiante sobre isso, porque isso já é assunto do 9º ano, tá? Quando nós estivermos estudando orações subordinadas. Substantivos, subordinados substantivos. Tá? Vamos à leitura do quadro à direita. Perguntas que precisam ser feitas para identificarmos o objeto indireto. Preposição mais quem e preposição mais o que. Verbos transitivos diretos e indiretos são verbos que exigem dois complementos, um direto e o outro indireto, tá? Por exemplo, exemplo A banca entregou a prova. Entregou a prova para quem? Aos candidatos. Então, a prova, objeto direto, aos candidatos, objeto indireto. Letra B. Os alunos falaram a verdade ao professor. Os alunos falaram o quê? A verdade, objeto direto. A quem? Ao professor, objeto indireto. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, não é isso? São verbos com conteúdo significativo que não necessitam de complemento. Muitos vêm acompanhados de termos que indicam lugar, tempo, modo, são os advérbios ou adjuntos adverbiais, né? Conforme eu já falei para vocês. Então vamos ao exemplo A. O candidato chegou cedo, então eu poderia simplesmente encerrar a frase aqui. O candidato chegou, certo? Mas eu quis acrescentar uma informação acessória, que é o cedo. Cedo expressa a circunstância de quê? De tempo. Então, ele é um advérbio de tempo. Cheguei agora, advérbio de tempo, também o agora, né? Ele estudou muito, quer dizer, com que intensidade ele estudou? Ele estudou muito, ele estudou demais. Então, é um advérbio de intensidade, tá? Verbos de ligação. O sujeito não sofre nem praticação, pois não há ação. Nós temos o verbo de estado aqui, né? Conforme eu já disse a vocês. O complemento. Os verbos de ligação, assim como os verbos intransitivos, também não exigem complemento, e sim predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto, tá? Eu quero abrir uma aba aqui, abrir uma página para explicar um negocinho aqui a vocês. Eu já falei, mas não custa relembrar. Vamos aqui. Pessoal, verbos de ação vão gerar complementos chamados objetos. Verbos de ligação ou de estado vão gerar complementos chamados predicativos, tá? Predicativos do sujeito ou do objeto, tá? Vamos aqui aos nossos exemplos. Vamos lá. Verbos de ligação, nós temos os exemplos, alguns exemplos de verbos de ligação aqui, tá? Vocês quiserem, anotem estes verbos, são importantes para vocês terem em mente. Ser, permanecer, andar, tornar-se, virar, estar, ficar, continuar, parecer, tá? Então vejam, eu acho que eu pus aqui, agora que eu vou falar sobre os predicativos do sujeito objeto. É interessante essa imagem aqui, porque vejam que a ordem da oração, aliás, a ordem dos termos aqui, de alguns termos, vai fazer diferença na classificação sintática dos termos, tá? Desses termos. Então eu digo assim, olha, a Lola virou gente.
Gente é uma característica da Lola, certo? Então, gente é um predicativo do sujeito. Agora, quando eu tenho o quadro à direita, a gente virou Lola, a Lola passou a ser a característica, tá, da palavra do termo gente. Então, a gente seria o sujeito e Lola seria o predicativo do sujeito, tá? Interessante, né? Vamos lá. Predicativo do sujeito. Exprime qualidade ou estado do sujeito. Exemplo A. Os candidatos ficaram satisfeitos. Quer dizer, satisfeitos é uma característica, né? Não é dos candidatos. Mariana parecia confiante hoje. Então, quem era que estava confiante? Era a Mariana. Tá? Então, um predicativo do sujeito aí, confiante. Hoje é um advérbio, né? A gente já sabe. Predicativo do sujeito. Ainda temos mais exemplos aqui. Todos estavam ansiosos. Quem era que estava ansioso? Eram todos, tá? Quem estavam ansiosos? Todos. Então, ansiosos, predicativo do sujeito. Ela tornou-se a melhor confidente. A melhor confidente é no caso, o termo predicativo do sujeito, tá? Predicativo do objeto. Se no predicativo do sujeito eu vou ter uma característica ou um complemento do sujeito, no predicativo do objeto eu vou ter uma característica ou complemento do objeto. Isso é óbvio, mas vamos entender melhor aqui indo aos exemplos. Exemplo A. Consideraram o ambiente apropriado para a ocasião. Apropriado é um complemento do sujeito ou um complemento do objeto ambiente? Vamos lá. Consideraram, primeiro eu tenho um termo, primeiramente eu tenho um tipo de sujeito, o que aqui? Indeterminado, né? Terceira pessoa do plural, tá? Apropriado não é o sujeito, mas é o ambiente. O ambiente que é apropriado. O ambiente é o objeto direto. Tá? Como apropriado é um complemento do ambiente, ele é um predicativo do objeto. Repetindo, o ambiente apropriado. Apropriado, o ambiente é objeto direto. Apropriado é uma característica do objeto direto, o ambiente. Então, apropriado é um predicativo do objeto direto, o ambiente. Tá? Letra B. Julgaram o réu culpado. Sujeito indeterminado, julgaram o réu é o objeto direto, culpado é uma característica, certo? É um complemento desse objeto direto, o réu. Logo, culpado é um predicativo do objeto, tá? Letra C. Os adultos julgavam os adolescentes irresponsáveis. Irresponsáveis. Qual é o sujeito? Os adultos. Os adultos faziam o quê? Julgavam. Julgavam quem? Os adolescentes. Os adolescentes é objeto direto. Irresponsáveis é uma característica desses adolescentes. Se ele é uma característica do objeto direto hoje, adolescente, ele é um predicativo do objeto direto, tá? Bem, tipos de predicado, nós temos os verbais e os nominais, tá? Vou ler brevemente aqui e me aprofundar mais em uma aula propriamente sobre tipos de predicado. Os tipos de predicado são verbal, nominal e verbo nominal. O verbal é aquele que tem como núcleo um verbo, tá? De ação. O nominal é aquele que tem um nome, certo? Um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? Como centro dessa estrutura. Tá bom? E o verbo nominal é aquele que, conforme eu já disse anteriormente, é constituído de um núcleo verbal, esse verbo de ação, mais um núcleo nominal, tá certo? Ou seja, um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Bem, pessoal, assim, eu sei que foi muito rápido, mas aqui o objetivo não é informativo, não é formativo, né?
Ou seja, não é dar as primeiras informações a respeito de todo esse assunto, mas a título de revisão, para vocês revisarem, tá? É informativo, não formativo, tá? No sentido de vocês revisarem. Vocês podem, aí nas casas de vocês, assistirem mais vagarosamente, podem tirar, fazer print aí das telas, não é? E qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo, tá? Estou sempre à disposição para, enfim, gente lidar aí, para nós irmos lidando e evoluindo dentro do conhecimento referente à língua portuguesa, tá bem? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e nos falamos em breve. Brevemente, porque eu farei outras aulas ao longo do final de semana, tá certo? Espero que assistam e que interajam comigo também, retirando, enfim, dirimindo aí, resolvendo quaisquer dúvidas que vocês ainda tenham com relação aos assuntos, tá? Grande abraço a todos.